Avaliação geral de indicadores de logs de erro. Este estudo é um complemento a ser utilizado juntamente com o trabalho proposto realizado em monitoramento de log de erros com Apache Airflow e Apache Kafka, visando demonstrar a utilização de logs de processamento, porém nada impede a avaliação de forma independente. No estudo realizado em monitoramento de log de erros com Apache Airflow e Apache Kafka, foi explanado todo o processo de geração e monitoria dos logs de erro, desde a base analítica e sintética, o identificador de inconsistências que visa avaliar cenários problemáticos e também sobre o monitoramento de Stored Procedure, porém não foi explanado a avaliação de agrupamento de erros e sua criticidade. Nesse breve estudo, focaremos no agrupamento de erros e sua criticidade, visando a geração de alertas. Sem querer ser repetitivo, como já falado anteriormente, mas a ideia principal do monitoramento de logs de erros é focar na proatividade da resolução de problemas, a fim de evitar trabalhar de forma reativa, trabalhando na correção de problemas horas ou dias após a sua ocorrência. A ideia proposta é monitorar a base, verificando em períodos de tempos, de acordo com a criticidade atingida, gerando alerta de erros para avaliação e tomada de ação de forma imediata. Aqui temos a exemplificação de alguns erros apenas para fins de entendimento e elucidação. Podemos verificar que no sistema de comissões há muitos erros de entrada de dados no campo string num formato incorreto. Em workflow de abertura de contas, há muitos erros de violação de chave primárias e também elevados casos de timeout. O mesmo ocorrendo também para o sistema de OCR de RG e CPF. Graficamente, podemos ver o volume de erros e avaliar discrepâncias. Porém, dessa forma, não é possível avaliar pontos de concentração de ocorrências. Já nesse gráfico de scatter, temos os mesmos dados, porém distribuídos na forma de plotagens no decorrer do dia, onde podemos visualizar a concentração de ocorrências, nos dando uma informação diferenciada. Aqui podemos observar que os erros de violação de chave primária ocorrem durante o dia, durante todo o dia. E conforme estudo de versionamento que já realizamos, pode ser alguma versão com problemas. Já os casos de timeout, em sua grande maioria, são agrupados em range de horários bem próximos, o que pode indicar alguma concorrência com outras aplicações. Aqui temos um gráfico de radar, que basicamente mostra a mesma informação do gráfico de barras e que também pode ser usado para avaliação de discrepâncias nos totais de erros. Trata-se apenas de uma possibilidade a mais de ser utilizada. Criticidade e agrupamentos por range de tempo. O total de erro nos dá um montante normalmente após certo período de tempo, mas temos que avaliar no decorrer do dia, instante a instante. Isso podemos fazer agrupando os erros em períodos de tempos, para avaliar o total de ocorrências e o impacto que isso pode causar. E então gerando alertas, pois caso contrário seria necessário ficar avaliando os gráficos durante o tempo todo. Vamos agora detalhar a criticidade de agrupamentos. Aqui temos um exemplo de agrupamentos onde são considerados grupos de ocorrências num range de 10 minutos, onde foi definido que entre 4 e 5 ocorrências a criticidade é considerada alta, e a partir disso como crítica, levando em conta esse total dentro do intervalo de 10 minutos. Apenas lembrando que são dados hipotéticos e que podem ser parametrizados, inclusive por tipo de erros, onde cada um terá uma regra diferenciada. Podemos observar que entre 11h33 e 11h38 houveram 4 casos do mesmo erro, gerando assim uma criticidade alta. No range de meio-dia 10 e meio-dia 19h59 segundos, apenas 3 erros de input string, e como a regra é a partir de 4 erros, não foi criticado nem listado nada. De meio-dia 30 até meio-dia 39 e 59 segundos, houveram 6 casos, e que foi considerado como crítico. A ideia é, através dessas regras, efetuar o monitoramento
e o administrador ser alertado para avaliação e tomada de decisões. Aqui temos o gráfico de crítica dos 3 sistemas. E como pode ser observado, somente a partir de 4 ocorrências no range de 10 minutos é que são computadas as ocorrências. A ideia da criticidade alta e crítica é ter uma priorização de onde atuar inicialmente. É fato que muitas ocorrências do tipo alta, como estão no gráfico, têm que ser avaliadas e tratadas. Porém, nos casos críticos, devem ter prioridade. Neste exemplo, houveram diversas criticidades alta durante o dia, e somente em 2 momentos é que a situação ficou crítica. A ideia é ter essa configuração de criticidade por tipos de erros que possam interferir no andamento operacional do sistema, afetando a produção como um todo. Um erro de timeout, por exemplo, pode ocorrer e uma nova tentativa funcionar. Já um erro de violação de chave primária normalmente não prosseguirá, e neste caso é necessário uma ação imediata. Inicialmente, verificamos os totais de erros durante todo o dia. Nesse gráfico, temos os totais levando em consideração as regras aplicadas a partir de 4 ocorrências em cada 10 minutos. E podemos ver que o total de erro de string em formato incorreto que ocorreu no sistema de comissões caiu de 145 para 70 casos, assim como os demais casos de erro de outros sistemas. Esse total de 70 casos é somatório de todos os grupos de ocorrências criticados de acordo com a regra definida. Para finalizar, como conclusão, pode ser observado que existem inúmeras avaliações que podem ser feitas com o intuito de se antecipar a problemas que provavelmente só irão ser identificados após algumas horas ou dias, gerando custos com retrabalho para correção e possível perda financeira do cliente e desgaste da imagem da empresa. A ideia principal é estipular tipo de erros e seus totais, que devem ser avaliados em períodos de tempo de acordo com uma regra de negócio e sua criticidade, a fim de haver proatividade na solução de ambientes produtivos, gerando o menor impacto possível. Muito obrigado pela atenção.